Neste vídeo, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre comunicação em grupo em sistemas distribuídos. Vamos então analisar um seguinte cenário motivacional. Suponha que tenhamos um saldo de uma conta, informações sobre uma conta bancária, que está replicado. Então, há duas réplicas, a réplica A, localizada em um servidor, por exemplo, no Brasil, e a réplica B, localizada, por exemplo, no servidor na Argentina. Porém, a réplica A ela recebeu justamente as seguintes operações de atualização: aumentar o saldo por 10% e um depósito de 1.000 unidades. Porém, a réplica B justamente recebeu o mesmo conjunto de updates, porém uma ordem diferente. Primeiro, ela recebeu o depósito de 1.000 unidades e, em segundo, o aumento do saldo bancário de 10%. Então, se nós aplicarmos na réplica A essas operações, supondo, por exemplo, um saldo de 1.000 unidades, teríamos 1.000 mais 10%, 1.100, mais 1.000, 2.100. No caso B, nós teríamos como resultado final 1.000 mais um depósito de 1.000, 2.000, mais um aumento de 10%, 2.200. Então, justamente, nós podemos perguntar: o valor da réplica A é igual àquele da réplica B? Claramente não. Então, nesse cenário, nós conseguimos entender na prática que a ordem em que as operações serão entregues a um grupo faz toda a diferença em alguns cenários. Então, para isso, nós vamos entender aqui algumas primitivas do multicast ordenado. E a motivação é simples. Um grupo de arquivos replicados, eles não podem estar no mesmo estado a menos que todas as réplicas apliquem os updates justamente na mesma ordem, que foi o cenário que nós vimos anteriormente. E na literatura são encontrados três tipos ou ordenamentos. O primeiro deles que é chamado de multicast ordem local, também denominado como FIFO de fonte única, de sender único. O segundo tipo ou ordenação é o multicast causal e, por fim, o multicast total. Vamos então entender a definição do multicast local order, de ordem local. Se um processo ele faz um multicast de duas mensagens na ordem M1, M2, então todo o processo correto no grupo deve entregar para a camada de aplicação M1 antes de M2. Como aplicação, nós podemos ver distribuição de vida e também o cenário onde uma cópia primária ela vai ser atualizada. E o dono daquela cópia primária ele justamente vai fazer o multicast com os updates para as demais réplicas, para as cópias que estão em cache. E essas cópias elas terão que ser atualizadas na mesma ordem. Justamente o multicast de ordem local ele vai impor um ordenamento de entrega entre as mensagens enviadas do mesmo processo. A segunda definição, o multicast de ordem causal, sejam M1, M2 um par de mensagens em um grupo, de tal forma que o envio da mensagem M1 happened before o envio da mensagem M2. Vejam que eu utilizei o termo happened before e a mesma notação do nosso conjunto de aulas acerca da relação causal que foi definida por Lamport no nosso módulo de tempo, ordenação temporal entre eventos. E justamente o multicast de ordem causal ele vai requerer que todo o processo no sistema ele deve entregar M1 antes de M2. Justamente o multicast de ordem causal ele vai impor, definir uma ordenação de entrega entre as mensagens que são ordenadas causalmente. Em outras palavras, há uma relação causal entre elas. E veja que isso vai englobar senders diferentes, pois a mensagem M1 não necessariamente ela foi enviada pelo mesmo processo que enviou a mensagem M2. Então, justamente, a entrega de uma questão, por exemplo, ela deve ocorrer antes da entrega de sua resposta.
Por fim, nós temos o multicast de ordem total, onde todo membro do grupo ele deve entregar todas as mensagens enviadas dentro daquele grupo numa ordem idêntica. Em outras palavras, todo processo do grupo deve entregar a mesma ordem de mensagens. Porém, vale ressaltar que a ordem em que essas mensagens elas são entregues não necessariamente tem que ter uma conexão, respeitar o tempo real em que elas tenham sido enviadas. Isso vai ficar claro justamente no exemplo que nós vamos ver. E por fim, comparado com o multicast de ordem causal, o multicast de ordem total ele é mais restritivo, ele é mais difícil justamente de ser alcançado. Na verdade, ele por trás resolve um problema de consenso, que será um tópico que nós vamos cobrir no nosso curso de sistemas distribuídos. Então, a ordem em que as mensagens elas serão entregues no multicast de ordem total, elas não necessariamente têm que concordar com a ordem causal. Por exemplo, se M1 happened before M2, no multicast de ordem total, é possível que M2 seja entregue antes de M1, contanto que todos os nós no sistema concordem com essa forma, com essa ordem. Vamos então ver um exemplo da necessidade do multicast de ordem total. Suponha que cada cliente envie requisições para um grupo de servidores idênticos. Cada requisição do cliente ela modifica o estado do servidor. Se um servidor falhar, então um outro servidor ele vai tomar o controle. É fundamental que todos os servidores que não falharem, eles permaneçam no mesmo estado depois de cada update. Esse requisito não pode ser satisfeito sem o uso do multicast de ordem total. Por exemplo, assuma que o servidor que tomar controle após a falha do líder, ele perdeu, por exemplo, um update ou até mesmo aplicou um update em uma ordem diferente em relação aos outros no nosso sistema. Isso vai acarretar um problema grave de inconsistência no sistema. Aqui vamos ver então diferença clara entre o multicast local, causal e total. Suponha que há 4 processos, P1 até P4. Cada mensagem M enviada ela vai ser denotada de M de PI, onde P é o identificador do processo e I é o número da mensagem enviada pelo processo P. Suponha que há uma relação causal happened before entre M de 1,2 e M de 2,2. Nesse cenário que nós vamos ver agora, essa relação ela é válida localmente, porém inválida causalmente. Suponha que o processo 3 ele entregue para a camada de aplicação a seguinte ordem: M de 1, M de 2,1, M de 2,2, M de 1,2. Veja que M de 1,1 foi entregue antes de M de 1,2, M de 2,1 antes de M de 2,2, ou seja, válida localmente, porém inválida causalmente, dado que M de 2,2 foi entregue antes de M de 1,2. Vamos ver um exemplo onde as entregas são válidas causalmente, mas inválida totalmente. Repare que P de 3 ele entrega M de 1,2 antes de M de 2,2. Porém, em P4, justamente ele vai divergir quanto à segunda e à terceira mensagem entregue, apesar de que M de 1,2 foi entregue antes de M de 2,2. No caso de uma relação válida totalmente, vejam que P3 e P4 eles entregam as mensagens na mesma ordem, porém as mensagens entregues nesse cenário elas não respeitam a relação causal e nem a relação local especificamente para o processo 2. Então eu deixo a pergunta: o que nós podemos concluir quanto à ordem real, efetiva, temporal em que as mensagens elas foram enviadas? Com isso nós podemos ver que o que vale em uma multicast de ordem total é justamente o consenso, que é um dos problemas mais difíceis de ser resolvido
em sistemas distribuídos. Muito obrigado!